Olá, povo de Deus. Eu sou o pastor Vandelcio, da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, no centro da cidade. Hoje é dia 1º de junho do ano 2021 e é o momento do nosso devocional diário. Terminamos no dia de ontem, o mês de maio. Entramos então com alegria e debaixo das bênçãos do Senhor em um novo mês, mês de junho. E eu quero comunicar aos irmãos e a todos que têm acompanhado a nossa página no YouTube, onde estamos a partir de agora levando os nossos devocionais, dizer a você que estaremos lendo a partir de hoje a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então veja bem o nome, Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1, serão 10 versículos, e faremos uma breve consideração sobre este capítulo, primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses. Diz assim o texto na Bíblia de Jerusalém: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. É que recordamos sem cessar, aos olhos de Deus, nosso Pai, a atividade de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que sois do número dos eleitos, porque o nosso Evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. Assim, sabeis como temos andado no meio de vós, para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar das numerosas tribulações, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Porque partindo de vós se divulgou a palavra do Senhor, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda a fé, por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus. Primeiro capítulo da primeira epístola ou carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo começa endereçando a carta, né? Toda carta nós precisamos, para que ela chegue ao destinatário, nós precisamos endereçá-la.
não é? E aqui ele identifica quem são o remetente, né? Ele diz Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava em missão missionária, desculpe a redundância, né? Ele estava na obra missionária, acompanhado de Silvano e Timóteo. Então ele faz questão de mencionar que ele escreve esta carta estando em companhia de Silvano e Timóteo. Para quem? Ele endereça a quem? Ele diz aqui, a igreja em Tessalônica. Né? Então, havia uma cidade grega, né? Esta cidade, Tessalônica, para quem Paulo escreveu. O Novo Testamento, que é onde estão as cartas de Paulo, ele tem divisões, né? Ele tem primeiros evangelhos, 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois ele vem e entra no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois ele vai para Romano, Coríntios e vai seguindo as cartas. E aí você pode perguntar, por que, pastor, então o senhor não começou com a leitura aos Romanos, né? As cartas de Paulo? E eu decidi, seguindo o estudo conciso, o estudo pormenorizado da Bíblia de Jerusalém, que faz a introdução das cartas, ele não segue a arrumação das cartas na Bíblia, mas ele segue a ordem cronológica. E na ordem cronológica, a carta aos Tessalonicenses é considerada a primeira das cartas enviadas por Paulo, né? Então, feito o endereçamento, Paulo, remetente, escrevendo à igreja de Tessalônica, uma cidade grega do seu tempo, ele então dá uma palavra de agradecimento, não é? Ações de graças e felicitações. Ele diz a partir do versículo 2: damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações. Sempre que Paulo orava, ele se lembrava da igreja em Tessalônica. E ele diz por quê? É que recordamos sempre que fazemos menção de vós em nossas orações, é que recordamos sem cessar aos olhos de Deus nosso Pai a atividade da vossa fé, ou seja, uma fé ativa da igreja em Tessalônica, uma fé em prática, em ação. Ele diz mais, além da atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade. Caridade também pode ser traduzido por amor, né? O esforço do vosso amor para com a obra de Deus. E a perseverança, a terceira razão que fazia ele e seus amigos lembrarem-se da igreja em Tessalônica, a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a esperança da vossa esperança e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram perseverantes na esperança que tinham em Jesus Cristo. Uma igreja militante, a igreja em Tessalônica, não é que Paulo escreve esta carta, ele tece muitos elogios a esses irmãos, a esta igreja, e aqui eu retomo aqui o versículo 9, versículo 8. Vamos ler aqui o que ele diz. Porque partindo de vós se divulgou a palavra do Senhor, partindo da igreja em Tessalônica, aquela fé ativa, né? Porque
partindo de vós, se divulgou a palavra do Senhor não apenas pela Macedônia, a região antiga da Macedônia e Acaia, mas propagou-se a palavra do Senhor, não é? Por toda parte, a fé que tendes em Deus. Ou seja, toda a região da Macedônia, da Acaia, regiões antigas, elas tomavam conhecimento da fé da igreja em Tessalônica. Ele prossegue dizendo assim, não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos converteste dos ídolos para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Veja, era do conhecimento de toda a Macedônia, de toda a região da Acaia antiga, na época em que Paulo escreve esta carta à igreja em Tessalônica, não é? E que eles, vejam o testemunho que eles dão a essas duas imensas regiões ali da área da Ásia, né? Eles dizem assim, como vos convertestes dos ídolos a Deus. Nós sabemos que as cidades gregas antigas, elas eram dadas ao misticismo, né? Havia o panteão grego, né? O panteão Zeus, Artemis, Vênus, né? Os deuses, os conhecidos, né? da literatura grega, os deuses da Grécia. E aqueles povos eram devotos dessas divindades de deuses, não é? E aqui, aquela região recebe como testemunho da igreja tessalônica de que aquela igreja experimentou uma conversão de uma vida de relacionamento com deuses, não é nenhum deus, é deuses, pluralidade de deuses ali, para o Deus verdadeiro. Que coisa gloriosa, né? Começarmos este devocional diário no primeiro dia de junho do ano 2021, abrindo a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, fazendo a leitura do seu capítulo 1, e sabendo que essa igreja era motivo de orações do apóstolo, pela fé ativa deles, não é? Que ele diz aqui, a atividade de vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra ela possa ser bênção para a sua vida, que você possa experimentar conversões que talvez precisem acontecer na sua vida, mas conversões ao Deus verdadeiro, conversões ao Deus único e verdadeiro. Que a leitura da palavra de Deus, que as cartas de Paulo, aquelas igrejas da Grécia, da Ásia, que nós teremos por certa oportunidade de percorrer os seus capítulos, que elas possam falar ao seu coração, e aquilo que aconteceu lá atrás na vida dessas igrejas, no ministério do apóstolo Paulo, possa acontecer na sua vida hoje, como resultado do ouvir a palavra de Deus. Eu começo este primeiro dia de junho de 2021 te abençoando com esta palavra, e eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.